A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo, através dessa misericórdia que se renova a cada manhã. É por meio de Cristo Jesus que temos mais um dia, mais uma chance e mais uma oportunidade de fazer diferente, consertar algumas coisas que fizemos de errado, se arrepender, mudar a rota e prosseguir. É através da misericórdia de Deus que alcançamos esse favor. A graça dele nos inundou. E eu tenho uma palavra de vida para trazer para você hoje, que está no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9, versículo 38, que diz assim: Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E Jesus disse: não o impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu digo a verdade: quem der um copo de água a vocês em meu nome, porque vocês pertencem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. João chega para Jesus, dizendo para Jesus que alguém estava pregando em nome dele e que eles tinham procurado impedir esse homem de pregar em nome de Jesus. E Jesus disse para eles: por que fizeram isso? Não faça isso não. Se alguém não está contra nós, ele está a nosso favor. Fica tranquilo e deixa prosseguir. Porque quem der um copo de água a um de vocês, porque vocês pertencem ao Cristo, jamais perderá a sua recompensa. Jesus aproveita a oportunidade para ensinar a eles. E levando em consideração que esses discípulos de Jesus, todos ali da Judéia, da Galileia, tudo judeu, todo mundo dali, viviam engessados por uma doutrina imposta pela religião, pelos religiosos, pelos fariseus, por aquele povo que defendia a lei. Então eles viviam dentro dessa bolha, viviam sufocados debaixo de um jugo muito pesado e ainda andavam no processo de libertação, assim como eu e assim como você também. Porque antes do homem conhecer Jesus, antes do homem conhecer Deus, ele tem um contato com a letra, ele tem um contato com a lei, ele tem um contato primeiro com a religiosidade. E a religiosidade parece muito com uma aparente santidade. Ela quer ostentar, externar, parecer que é certo e ostenta uma falsa santidade. E vai criando regra e vai impondo a você o que é certo, o que é errado, e vai colocando você dentro de uma jaula ou mantendo você preso dentro de uma bolha
que você acha que se passar daquele limite ali, extrapolou. E a religiosidade vai nos distanciando cada vez mais dos propósitos de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, do amor de Deus. E esses discípulos ainda viajando com essas coisas na mente, acharam que poderiam impedir a pessoa de falar em nome de Jesus. Afinal, essa pessoa que estava falando em nome de Jesus não pertencia ao grupo deles. Foi isso que levou João a fazer. Ele disse para Jesus o seguinte: vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Você consegue enxergar alguma semelhança com os nossos dias? Hoje, a religiosidade tem afastado pessoas. Quando o irmão sai da congregação, ele é proibido de falar. Os irmãos que ficam são proibidos de falar com aquele irmão que saiu. Quando o irmão sai do meio daquele povo, ele deixou de ser daquele povo. E ele não pode mais. Ele não pode mais fazer o que ele fazia quando ele pertencia àquele grupinho. Porque as pessoas imaginam que o reino é delas. Elas imaginam que o povo é deles. Eles imaginam que são os donos das ovelhas. Mas existe um pastor, um Senhor, um Deus que vai requerer cada coisinha que se faça com cada ovelhinha dessa. Então isso não adoece, não fica somente o líder doente com essa religiosidade. Todas as ovelhinhas são contaminadas porque elas aprendem que aquilo é o correto. Você imagina se João chega para Jesus e conta isso para Jesus e Jesus diz: pois é muito bem, você devia ter impedido, muito bem, você fez o correto. O cara não está com a gente, então não pode. Meu irmão, nós estávamos perdidos hoje. Mas Jesus ali coloca um ponto final na religiosidade que existia dentro de João ainda e quebra, desconstrói dentro de João uma coisa que ainda estava dominando João: a religiosidade. Não deixa a religiosidade doutrinar a tua vida. Não deixa. Não deixa que as regrinhas que você criou para você seja um padrão para a vida de alguém também. Não deixa. Cuidado, porque quem faz tropeçar um pequenino do Senhor vai pagar caro. Cuidado. Não deixe que o que você acha que é correto ser uma doutrina para a sua vida e também para a vida de uma multidão, não. Cuidado. Porque João chega para o próprio Deus com a intenção boa. Impedir alguém que estava pregando em nome de Jesus porque não pertencia ao grupo. Para João era uma intenção boa, mas não era certo. As pessoas são impedidas hoje de falar com um irmão que é de outra congregação. Ele não pode falar, ele não pode ir para o evangelismo, ele não pode se aliar àquela outra obra, ele não pode servir de alguma forma a outros irmãos que não sejam aqueles irmãos que convivem com ele durante um certo tempo da vida dentro de um quadrado. Está errado. Essa doutrina não vem de Deus. Essa doutrina não partiu do coração de Jesus.
essa doutrina não é ensinamento de Deus, é um espírito mau, é o espírito do anticristo, é o espírito lá que estava governando a vida do faraó, que oprime as pessoas e quer fazer delas escravos para construir um reino para si. Está errado. Jesus te libertou para ser livre, verdadeiramente livre. Você vai ser julgado pela lei da liberdade, porque você já está em Cristo. Não é a lei que te faz justo perante Deus. O que te faz justo perante Deus é você crer na justiça de Deus, que é Jesus Cristo. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados perante Deus. E Jesus aqui destrói essa barreira da religiosidade dentro de João e diz: está louco? Não é assim não que se faz. Deixa o rapaz pregar, deixa o rapaz evangelizar, deixa ele expulsar demônio, porque se ele não está contra, ele está junto, meu irmão. Ele não precisa estar aqui dentro do quadrado para ele pertencer a Jesus. Entenda isso. Porque é que muita gente pensa que para pertencer ao reino de Deus tem que estar em determinada congregação, e se sair de lá está perdido. Que loucura é essa, meu filho? Você pode ter lido a Bíblia milhões de vezes, indo e voltando, mas ainda não entendeu. Não compreendeu o que é reino de Deus. Porque quando a pessoa compreende o que é o reino de Deus, ela se satisfaz em servir a Cristo. Ela não busca cargo, ela não busca posição, ela não busca impedir as pessoas, ela não busca mais isso. Entrou no reino, já está com o rei, agora está ótimo, agora é servir ao rei. A religiosidade tem afastado pessoas umas das outras, e isso não vem de Deus, não. A maior batalha de Jesus não foi com demônios. Os demônios se sujeitavam a Jesus. Quando ele aparecia, os demônios gritavam, caíam. Jesus, a maior batalha dele foi com o homem. Foi libertar o homem dele mesmo. Foi pregar para as pessoas e dizer para elas o que era o certo, e o que elas estavam fazendo, achando que era certo, estava errado. É o que acontece hoje na nossa vida. Durante a nossa caminhada aqui, a gente consegue enxergar isso hoje ainda. Pessoas presas dentro de si. Primeiro, que tem Jesus como morto. Elas falam em Cristo, mas não se submetem a Cristo. Por que não se submete? Porque não tem Ele como vivo. Porque se tivesse Ele como uma pessoa viva, se submetia a Cristo. Independente do que você tenha que dizer não na sua vida. Se o teu Senhor diz não, é não. Se o teu Senhor diz sim, é sim. Então, ou você se submete a Deus, ou você se submete aos homens. Porque argumento de homem para tentar te convencer do que o que ele faz, do que o que ele acha é correto, tá cheio por aí. Aí ou você busca ouvir a voz de Jesus, ou você vai ouvir a voz de alguém. Esse discípulo chegou para Deus, para o pastor dele, achando que ia contar uma coisa top, achando que ia contar uma notícia maravilhosa, achando que ia contar para ele algo correto. E Jesus, com muito amor, aproveita aquela oportunidade para ensinar João a tirar a religiosidade do coração, a deixar ela sair do coração, para que ele possa ser livre e entender que o reino é de Deus. E independente de onde a pessoa esteja pregando, congregando, falando, em nome de Deus, faça, meu filho. Ninguém pode dizer que a igreja fulano de tal é certa, a igreja fulano de tal é errado. Meu irmão, eu não estou nem aí para quem está falando certo, quem está falando errado. Está falando em nome de Deus, meu filho? Pois faça. O que importa é que o evangelho está sendo pregado.
As pessoas usam hoje de um espaço que o próprio Deus concede para poder apedrejar outras pessoas, para poder difamar outras pessoas. E esse espírito que está atuando nessas pessoas não vem de Deus. É um espírito mau, é o espírito do anticristo que está usando de pessoas para querer dividir o reino de Deus. Independente se o teu irmão congrega com você ou congrega em outro lugar, ele pertence a Cristo, então tá bom, meu filho. Então tá ótimo. O servo não é meu, o servo não é seu, o servo é do Senhor, e é o Senhor quem vai recompensar cada um de nós por aquilo que fazemos. É Deus que vai nos recompensar. Jesus disse isso. Jesus disse que aquele que dá um copo de água por alguém, a um de nós que pertencemos a ele, não vai perder a sua recompensa, não. Deixa pregar, deixa falar, deixa ministrar. Por que é que você está preocupado? A única preocupação que nós precisamos ter é não deixar a religiosidade doutrinar a nossa vida. Porque a religiosidade, ela tem o poder de tentar nos convencer com algo que se parece. E agora você não se aproxima mais da sua família porque eles não são cristãos. E agora tem um aniversário e você não vai naquele aniversário porque tem pessoas que bebem e você não bebe, você é cristão. Entrou dentro de uma bolha, foi, meu filho? Tá preso, dentro de uma bolha agora. Então você vai precisar sair desse mundo, meu filho. Porque dentro da tua casa existe coisa errada. Dentro do teu trabalho existe coisa errada. Dentro da mesa lá do aniversário do fulano de tal, pode existir também coisa errada. Depende de você, o que você vai fazer naquele ambiente. Jesus estava numa festa de casamento. Só ali, meu irmão, é para quebrar com tudo. Só esse primeiro milagre de Jesus já é para destruir com a religiosidade, já é para estraçalhar com o que estava dentro das pessoas, porque o rabi, o mestre, estava numa festa de casamento, aonde pessoas se divertiam, bebiam, e ele estava lá fazendo o que mesmo, afinal? Ele estava lá com um propósito. O propósito de mostrar a graça de Deus, o amor de Deus, que excede todo o pensamento humano. Se você tem isso no seu coração, esse propósito, você não pode deixar de visitar a sua família porque eles não pertencem a Cristo. Isso é loucura. Como é que eles vão crer se não veem, se não sabem, se não conhecem? Como? Você é a pessoa que Deus quer usar para poder ajudar a outras pessoas. Então não deixa essa loucura, essa religiosidade aí, afastar você das pessoas, não. Você precisa saber quem você é, a quem você serve, para você não se contaminar com o mal que lhe cerca e tenta seduzir você para te levar para um caminho errado. Você tem que saber quem você é. Você já sabe quem você é? Não tem importância nenhuma de você visitar um parente seu que ainda não é cristão. Talvez essa pessoa precise do Deus que está na sua... Talvez não, eu tenho certeza que ela precisa do Deus que está na sua vida. E a palavra Deus já colocou dentro do seu coração. E agora a religiosidade que existe dentro de você não deixa. A religiosidade que existe dentro das pessoas quer impedir que outras pessoas falem de Deus. Que loucura! Eu louvo a Deus por ter vivido o que eu já vivi até aqui, ter passado por onde eu passei, ter aprendido o que eu aprendi, até de errado, para poder saber hoje o que é correto, o que é certo. E saber que a graça de Deus é para todas as pessoas
que o amor de Deus é para todas as pessoas e que o reino pertence a Ele, que é o Rei. E quando você entende isso, você não vive mais para si. Aí você consegue dizer o que Paulo disse um dia: já não vivo mais eu. Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo aqui é para a glória de Deus, que deu o Filho dele por mim. E agora eu vivo para servir a Deus. E essa consciência precisa ser gerado dentro de nós, para que a gente não impeça as pessoas de fazerem a obra de Deus. Você não pode ceiar. Por que mesmo? Você não pode, hein? Não, porque o quê? A mesa é sua, é? Eu não sabia que era Santa Ceia sua, não. Pensei que a mesa era de Cristo. Pensei que o Senhor era Jesus. Religiosidade, loucura, interpretação errada da palavra de Deus. Loucura. A religiosidade, ela tem colocado uma mensagem falsa no coração das pessoas para aprisionar as pessoas. Porque eu quero só saber o seguinte: antes que houvesse a ceia, Jesus disse assim: um de vocês irá me trair. Jesus sabia que alguém estava ali prestes a cometer um grande pecado. Sabia. Advertiu. Mas tirou ele da mesa? Não. Jesus incluiu ele na mesa. Como assim? Com a esperança de aquele homem se arrepender e não cometer aquele pecado. E aí você pode dizer: mas alguém tinha que fazer isso porque estava escrito, tinha que trair e tudo mais. Ok, é outra coisa. A graça de Deus passa por cima da religiosidade e inclui as pessoas. Ela não exclui, não. João queria excluir aquele homem, parar a obra na vida daquele homem, somente porque o homem não fazia parte do grupo de João. É isso que acontece hoje em alguns lugares. Hoje em dia, nós vivemos um tempo de falta de amor. Se o irmão sai da igreja, ele já não faz mais parte do nosso ciclo de amizade. As amizades hoje são por interesse. As pessoas se aproximam das pessoas por interesse. Elas se aproximam unicamente por isso. Não vou generalizar e dizer que são todas as pessoas. Claro que não. Mas muita gente é. E quando você sai daquela congregação, a sua amizade foi cortada. O cara vivia no Facebook curtindo as tuas fotos, comentando e tal, você é isso e tudo mais. Acabou, parou. Você foi bloqueado. Era o que João queria fazer aqui. Se tivesse Facebook nesse tempo, João tinha excluído esse irmão. Aí o cara vai lá no Instagram, para de seguir. Vai lá no WhatsApp, bloqueia. Religiosidade. Está doutrinando a vida das pessoas, de algumas pessoas, e distanciando elas de Deus. Ô meu irmão, é tão mais fácil você ganhar essa pessoa para Cristo, você estendendo o braço, estendendo a mão, você mostrando amor, você incluindo essa pessoa, você apoiando ela no que ela faz, incentivando ela a fazer mais. Se o ministério da pessoa começou agora, você pode ajudar, ajude no que você puder. Não é para ela, é para Cristo, é por Cristo, é para Deus. Dá um apoio, ajuda. Mas as pessoas hoje
estão vivendo uma loucura tão grande que quando uma pessoa abre uma congregação, aquele outro pastor, se intriga dele. Parece aqueles interiorzinhos que o cara abriu uma farmácia, aí o outro abre uma farmácia. Eles eram os melhores amigos. Aí o cara abriu uma farmácia, o outro abriu também. Aí se intrigou. Agora, duas famílias intrigadas. Por quê? Porque abriu um comércio igual. E por que as pessoas hoje ficam com raiva umas das outras? Porque não trabalham em prol do reino de Deus. Trabalham em prol do reino deles. Eles abrem comércios. Eles abrem comércios, como qualquer outro. Querem clientes e não ovelhas para cuidar do rebanho de Deus. Por isso, quando elas saem dali, eles perderam o cliente, então fecha a porta para aquele cara. Isso é loucura. Isso é doutrina errada. Isso é doutrina de demônio. É o espírito do anticristo. E não tem nada de Deus. E Jesus, assim como ele ensinou a João, ele nos ensina o que devemos fazer. Deixa abrir igreja, deixa pregar, deixa evangelizar. A gente pode fazer alguma coisa para contribuir para essa obra continuar? Pode, então vamos ajudar. Não pode, então beleza. Porque quem está conosco, meu irmão, ele não está contra nós não. Conosco quem? Não é conosco o homem, é conosco o Cristo. E as pessoas gostam de interpretar a palavra de Deus achando que elas são mensagens para si. E a mensagem é para Cristo, é por Cristo, é para Cristo, é tudo dele. E quando Jesus disse assim, ó, Jesus fala assim: não o impeçam, ninguém que faça um milagre. Não, tá antes. Vimos um homem pregando teu nome e procuramos impedi-lo. E Jesus fala, porque ele não era um dos nossos. Jesus diz. E Jesus vai e diz pro João assim: pois quem não é contra nós? Nós quem? O reino de Deus. Não é a igreja, não é a congregação. Porque João, se fosse nos dias de hoje, tinha chegado para Jesus e tinha dito assim: ei, Jesus, tem um cara ali pregando, ó, mas ele não faz parte da nossa congregação, não. Ele não faz parte da nossa igreja, da nossa comunidade. E agora? Vamos parar. É isso que acontece hoje. E é isso que não pode acontecer. E Jesus diz o quê? Não o impeçam. Não é porque ele não faz parte do nosso grupo que ele não faz parte do grupo de Deus. A graça de Deus, ó, é maior do que tudo isso que você pensa. Por isso que eu não posso dizer que a igreja tal está certa, a igreja tal está errada. Para cada ovelha existe um pastor. Porém, todos estão sendo guiadas para um só rebanho. Jesus disse que ia haver só um só rebanho. Um só rebanho. Então não importa. Deixa pregar, deixa falar, deixa ministrar, deixa fazer. E Deus vai conduzindo. Deus vai libertando, Deus vai nutrindo. Porque o Espírito Santo vai atuando e vai convencendo as pessoas. Então deixa o irmão trabalhar, deixa ele fazer. Se preocupa com a tua vida para não deixar a religiosidade doutrinar você, para não deixar a religiosidade doutrinar a sua vida. Não importa aonde o irmão congrega, não importa se ele não está mais conosco na mesma igreja. O que importa é saber que ele está fazendo a obra de Deus. É isso que importa. Não permita que a religiosidade faça de você um prisioneiro dentro de si. Porque é uma loucura quando você é um prisioneiro dentro de si. Que era essa a maior luta de Jesus, libertar aqueles fariseus, pregava para eles, dizia e nada acontecia.
Então a religiosidade aprisiona as pessoas. Não deixa ela doutrinar você não, e você querer fazer como João nesse momento fez. A partir daqui a vida de João já começa a mudar. Porque foi quebrado o muro que existia dentro de João, que queria ainda deixar a religiosidade imperar e governar a vida dele. Era essa a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, eu te faço um convite. Escolhe Cristo hoje. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Deixa Jesus governar a sua vida. Deixa Jesus ser o rei. Deixa Jesus ser o teu pastor. Confessa os teus pecados para Deus. Conta para Ele o que é que aconteceu. Alcança a misericórdia de Deus. E venha fazer parte da família de Deus. E não importa aonde você vai congregar. O importante é você querer fazer parte da família de Deus. Aonde vai ser formado o grupo, eu não sei. Mas que você tenha hoje no seu coração o desejo de fazer parte da família de Deus. Porque muitas pessoas estão fazendo parte de alguma congregação, mas nunca entraram no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, ter um novo entendimento. Porque Nicodemos já conhecia toda a lei, Nicodemos já era um religioso, Nicodemos já ensinava para as pessoas, Nicodemos já congregava, mas Nicodemos ainda não tinha visto o reino de Deus. Ainda não tinha entrado no reino de Deus. É a mesma coisa que acontece hoje. Hoje tem muito pastor que prega há 10 anos, ainda não conheceu Jesus. Tem pessoas hoje que ministram há 20 anos, tem congregação, está lá congregando, mas ainda não compreenderam que existe um muro que está impedindo elas de se aproximarem de Deus. E Jesus hoje quer destruir esse muro que existia dentro de você, chamado religiosidade, que doutrinou a sua vida durante muitos anos, que vinha doutrinando a sua casa e também a congregação durante muito tempo. Jesus está dizendo hoje, não impeça, para com isso, porque se a pessoa está pregando em nome de Jesus, está pregando em nome de Deus, deixa ela avançar, deixa ela trabalhar, deixa ela prosseguir, deixa ela fazer, e para com essa loucura de querer viver dentro dessa bolha chamada religiosidade. Jesus está destruindo o muro hoje. Eu tenho certeza que muralhas estão caindo, muralhas que impediam pessoas de se aproximarem de Deus. Pessoas que já caminhavam com Deus, que já estavam com Deus, mas ainda existia um muro que impedia dela ter um contato maior com Deus. Hoje foi destruído pelo poder de Jesus Cristo. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida. Não deixe a religiosidade doutrinar a sua vida. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.